Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos começar mais uma reunião, Centro Espírita Friburguense. Hoje é dia 3, né? 3 de junho de 2012 e nós estamos aqui para estudar, trocar ideias sobre a doutrina espírita. Uma doutrina que faz a diferença no mundo, claro. E a gente tem mostrado isso, inclusive eu faço isso na televisão, mostrando com clareza para os não espíritas a importância em se conhecer o espiritismo. Não há nem a necessidade de que se venham ser espíritas, mas conhecer o espiritismo ajuda muito, porque é uma abertura filosófica, científica, ética, comportamental, que com certeza ajuda as pessoas. Eu, nos desafios que faço para apresentarem algum trabalho contra que seja mais rentável em termos de resultado, porque não adianta as religiões terem cursos de teologia, universidades de teologia, pesquisas teológicas, se são criacionistas e acreditam em Adão e Eva, Arca de Noé, essas coisas que aí são incompatíveis com o desenvolvimento da inteligência, da racionalidade, para causar efeito, para causar bons resultados. A doutrina espírita, nós temos sempre argumentado, traz bons resultados para o comportamento humano e para a mudança de comportamento, para a extinção da violência, das guerras, da corrupção, de todo tipo de moralidade, da ambição, da inveja, rancor, mágoa. Tudo isso com o conhecimento espírita vai se diluindo, e até que nós assumimos o autocontrole e eliminamos essas ingerências, dessas inferioridades que nos atormentam. Nós não somos atormentados porque Deus quer que a gente se atormente, que a gente quer que a gente se desgrace. Não. É pela nossa incompreensão da vida, do que nós somos, o que nós estamos fazendo, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Então é isso que nós aprendemos no Espiritismo. Vocês não vêm aqui para resolver problemas que vocês tenham na bolsa. Vocês têm que vir aqui, todos nós, para nós aprendermos a nos conhecer e a resolver os problemas. Não tem milagres, não. Isso não existe, não. Como eu digo, não se encoste na religião como antigamente as pessoas se encostavam no INPS. O pessoal ficava doido para arranjar uma doença, um troço qualquer, um atestado, para se encostar no INPS. Não percamos tempo com isso em relação à religião. Se encostar em religião é encostar em galho podre. A gente tem que frequentar, seja ela qual for, para a gente questionar, raciocinar, ser inteligente, aprender, não aceitar porque lá todo mundo aceita. Você às vezes vai para um determinado lugar onde todo mundo aceita daquele jeito. Você não pode entrar ali para aceitar também daquele jeito, como aqui. Vocês têm que vir para raciocinar, é isso. Isso é sensato? Isso está de acordo com o meu sentimento? Está de acordo com o meu bom senso? Isso vai ser bom para mim? Aí a gente fica, a gente continua. Então nós estamos aqui com esse propósito. Estudar doutrina espírita sem ilusão, sem fantasias, sem promessas, mas com muita responsabilidade, muita sensatez, para nós todos aqui sairmos do Centro Espírita Friburguense com uma bagagem de conhecimento, com uma bagagem de informação que vai nos ajudar independentemente da nossa graduação intelectual, se nós somos doutores ou somos analfabetos, isso não tem importância. Porque a questão de bom senso, ela independe da cultura e do conhecimento que as pessoas trazem na bagagem. A questão da sensatez, do equilíbrio, é um departamento que se agrega. É claro que se agrega, mas ele é presente em todos nós. Kardec perguntou para os espíritos, onde é que estão escritas as leis de Deus? Eles disseram, nas vossas consciências, todos nós. Não disse nas consciências dos espíritas, nas consciências dos espíritos humanizados. É onde estão escritas as leis de Deus, não é? Então prestemos atenção nisso e, em assim sendo, com a proteção dos bons espíritos, a presença dos bons espíritos e com a permissão de Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Passando a palavra para o nosso jovem Washington Rodrigues. Esse é nome de locutor de rádio, viu? Famoso. Washington Rodrigues. Com... Mais uma vez aqui estamos para desenvolver o nosso estudo. Estamos escutando aí? Tá desligado, não? Agora sim. Ah, então agora.
É porque estava desligado, porque ele estava ajudando. Então vamos adiante. Que possamos nessa noite refletir um pouco mais sobre os ensinamentos, as informações que a doutrina espírita veio nos trazer. O tema de hoje é um tema para muitos delicados, para outros é um tema que nem passa na mente, na cabeça por enquanto, na vida, na existência. Para outros já começam a atinar, a pensar como é que pode ser isso. Nós vamos fazer uma abordagem hoje no livro Céu e Inferno que fala sobre o passamento, transição, ou seja, a passagem nossa de encarnados para o mundo espiritual, o desencarnar. E nesse processo, 2 pontos são fundamentais para que possamos entender e compreender antes, que é o processo da perturbação e do despreendimento que temos. Ao mesmo tempo que iremos nos desprender desse corpo físico, também tem o processo da perturbação. E isso é importantíssimo nós compreendermos e entendermos isso. Fato este que fora do entendimento espírita fica complicado, é complicado, que a ciência não consegue explicar muito claramente. E as religiões só falam, está salvo, ou vai para o paraíso, vai fazer passagem, está numa boa, está numa melhor, mas como se processa? Cada fato, cada ponto da nossa existência, assim como nascemos, vivemos, crescemos, desenvolvemos, nos aprimoramos, a morte também faz parte da vida. Por isso que ela faz parte de todo um processo de evolução, de crescimento. E nós precisamos entender isso. Se estamos hoje procurando entender e compreender, sem estar com a dor, sem estar em um momento derradeiro em que as forças do organismo físico já estão se fruindo, se esvaindo, ótimo para nós, porque estamos com a cabeça mais tranquila para poder entender isso, compreender isso e refletir sobre isso. Mas há momentos em que a dor está batendo a porta, seja nossa ou seja de um ente querido, de uma pessoa amada por nós e que está nesse processo de transição, de passamento. Como entender isso? Como assimilar isso? Porque isso causa-nos dor, isso nos dá sofrimento, isso nos dá o quê? Que incerteza, como é a morte? A morte dói? Não dói? Como se processa isso? É rápido? É lento? É devagar? E a interação, a afinidade que tem da alma com o corpo, isso aí ajuda? Isso facilita? Ou isso piora? Então, a compreensão, o estudo é importantíssimo, porque a ignorância gera um medo. E o medo traz o quê? O sofrimento. E nós sabemos disso. Quanto mais ignorantes nós estivermos sobre vários assuntos, seja no assunto que nós temos no dia a dia, no trabalho, seja no assunto da vida, seja nos assuntos do mundo espiritual, além destes, se estamos ignorantes, automaticamente iremos ser passíveis de ter e tomar decisões equivocadas, de ter comportamentos equivocados que nos trarão prejuízo, nos trarão certa incompreensão, e isso poderá causar já ainda uma perturbação. Será que eu acertei? Será que é assim? Será que não é? Essa dúvida, essa incerteza que irá nos congelar, nos paralisar. E isso pode trazer o quê? A descrença. A descrença em um Deus, em um arquiteto do universo que gere tudo, e tudo tem uma razão de ser e tem uma harmonia. Existe todo um processo. Ficamos descrentes. Por quê? Pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão. E o apego, a relação nossa, encarnado, com a matéria, ela é muito grande. Cada átomo do perispírito está ligado a cada molécula desse organismo físico ao qual nós usamos, ao qual nós temos sensações, nós recebemos sensações do mundo exterior, numa vida de 10 anos, de 20, 30, 50, 60, 100, mas um momento, todos nós, sejamos ricos ou pobres, que nunca tivemos doença, sentimos dor ou nada, iremos fazer a transição, iremos fazer a passagem, iremos desencarnar. E esse processo, como ele acontece? Qual é o nosso temor? A morte é uma coisa escura, uma coisa... Como se processa isso? E a nossa compreensão, a informação que a doutrina espírita nos traz, dentro de uma lógica, dentro da razão clara, faz-me o quê? Sentir, entender isso antes que ela venha nos bater a porta, para nos ajudar, nos auxiliar. Quando o momento chegar, sabermos o que está acontecendo, o que está se operando. Então, a nossa reflexão, o nosso estudo de hoje, será em cima de todo esse entendimento, essa compreensão essa que nós já vemos adquirindo, pois já sabemos o que é o perispírito, já sabemos o que é a alma, já sabemos que existe um processo de evolução no universo e que nós, espíritos, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados.
consecutivamente elaborando, trabalhando e cada vez mais se aprimorando e conhecendo mais a vida. E o valor que a vida do espírito é importante para nós podermos despertar. Despertar no que realmente é real, do que realmente faz a diferença na nossa vida, o que nós levamos conosco. Então já começamos a perceber que os valores materiais, os bens materiais, eles são importantes quando eles estão inseridos no nosso conhecimento, na nossa elevação para adquirirmos conhecimento, experiência, prática e desenvolver o senso moral, ter bom senso nas coisas. Então é útil. Mas na medida que utilizamos, através das sensações, esses bens materiais, e com apego, com afinidade com aquilo, pura e simplesmente, com aquele bem perecível que se acaba, nós passamos a sofrer, passamos a ficar presos, retido naquele bem. E isso nos dá sofrimento, nos causa dor. Isso é uma forma de ignorância e incompreensão. Então esse processo do passamento tem muito a ver com isso, com essas afinidades, com essa relação. Também na doutrina espírita, nós também observamos também que nós, ao encarnarmos, nós somos inseridos em um conjunto familiar, um conjunto de espíritos que tem um motivo, que tem uma situação ali para que possamos crescer, para que possamos desenvolver. Não para que possamos sofrer ou desejar, porque eu nasci nessa família, eu queria nascer naquela família do vizinho, ou naquela, porque eu nasci no Brasil, eu queria nascer na Europa. Não. Nós entendemos que aonde estamos ali colocados é para nós desenvolvermos, porque ali tem uma circunstância, tem um motivo maior, ao qual, na medida do possível e da nossa abertura, nós vamos compreendendo, entendendo e vai fazendo parte do nosso crescimento. Agora, se fecharmos os olhos e pela vários fatores não quisermos entender, nós iremos passar situações complicadas, situações difíceis para o nosso crescimento. Então é importante entendermos, quando queremos desenvolver ou resolver um problema, a primeira coisa é entendê-lo, como ele acontece. E a partir daí, vamos resolvê-lo, dissolver esse problema. É assim que a gente usa na nossa vida prática. É assim quando compramos uma geladeira, um fogão, um carro, dá um problema, nós temos que saber que problema está acontecendo e aonde iremos levar para que possa dar cabo àquela situação. E na vida nossa, espiritual, nossa vida, é a mesma coisa. Só que muitas das vezes nós não agimos dessa forma. Nós, pelas nossas limitações, pela nossa incompreensão e pelos nossos apegos, nós baratinamos, damos desculpa isso aqui e vamos acertando o que tem que ser acertado. Então, no processo da transição, existem 4 pontos extremos que, dentro desses 4 pontos, é um leque de infinidade de situações, de sensações que o espírito vai sentir. Porque na medida que a vida orgânica se acaba, vai se esvaindo, o que acontece? O laço fluídico que temos nós, a alma, com esse corpo, ele vai se desprendendo. E essa desagregação é lenta. E nós vamos observar agora, no Livro dos Espíritos, na questão 155A, o que eles dizem. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Eles respondem, não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que no momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade. Nem a possibilidade de retorno à vida
a vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quando mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicidas. Então vejamos bem como existe nessa variação, nesses 4 casos, uma variação. E nessas variações estão as relações que nós temos, as relações em contato com a matéria, as relações morais. Se a sua vida orgânica altamente se desprende, pronto. Outro, quando está coesão, quando está bem coeso mesmo, a ligação no ápice da vida, né, na juventude, na plena assim, quando existe o rompimento com a morte violenta, altamente é difícil, não é tão rápido essa separação, ela vai lentamente. Outro, quando o leme é fraco, como fosse uma pessoa que estivesse já doente, uma certa idade, tal, então já está fraco aquele laço que liga o perispírito ao corpo, então é mais suave, mais brando. E outros, mesmo com a falência do componente orgânico, ainda existe muitos contatos ainda do perispírito com o corpo, então causa-lhe dor, causa-lhe um horror. Mas essa dor não é a dor do corpo, é a alma que está sentindo isso. Ela que está sentindo. E nesse entendimento, que a gente tem que saber entender e compreender o processo da vida. Que muito mais que temermos a morte, temermos esse processo, esse passamento, essa transição, é como estamos vivendo. É como devemos nos conscientizar da importância da nossa vida, da relação que temos com as coisas, e conosco, e com o próximo, com todos os indivíduos, que vai fazer a diferença, que vai fazer esse desprendimento. Porque vemos numa situação, num acidente violento de um jovem, casos que nós vemos aí dia a dia, acidentes no trânsito, esse rompimento no auge da vida, com vigor físico, querendo fazer muitas coisas ainda, muito a estudar, a fazer, a praticar, e de repente chega a morte. Num acidente, numa imprevidência, chega. Como se dá esse processo? Se dá difícil. Porque essa ruptura, ela vai devagar, esse desprendimento vai ser lento, devagar, e a compreensão dele enquanto esse desprendimento. E esse entendimento temos que ter, independente, invariavelmente, do tipo de morte, do tipo de ruptura que teremos em nossa frente, em nossa vida, para que possamos captar isso, entender e saber diferenciar, porque é algo doloroso para quando se está bem afinizado, mas é suave quando, pela doença, pela idade, se desprende. Ora, mas não é só isso que faz a diferença. Ou seja jovem, ou seja uma pessoa idosa, ou seja uma criança. É uma vida que está ali, é um espírito em evolução, é um crescimento. E a compreensão desse passamento é importante para, na hora, se entender o que está acontecendo. Para não ter a confusão de muitas vezes se achar ainda que está vivo, porque está tendo todas as sensações do corpo ainda. Mas só que já houve. Aquele corpo, aquela vida orgânica já não funciona mais, mas essa alma ainda sente todos os eflúvios do corpo. Não pode ter acontecido e entra num processo de desespero. É o que poderemos ver no livro do Céu e Inferno, que tem vários casos. Tem várias formas. Tem aqueles que desencararam espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos medianos, e ali relata toda a sua situação, como ele se deparou nesse processo do passamento e como se deparou ao adentrar novamente no mundo espiritual. As situações, o sentimento, o sofrimento, o apego, tudo isso faz parte do quê? Do nosso crescimento. Que cada um de nós é diferente, tem afetividades, tem relações diferentes com as coisas e com o próximo. Mas uma coisa que temos que compreender é o que? A nossa existência, a nossa vida. A nossa vida física, ela tem um fim, existe uma validade.
E quando chega essa validade, nós temos que estar entendendo, compreendendo esse processo, esse passamento. Que a seguir dessa ruptura vem o quê? A perturbação. O que é uma perturbação? A perturbação, acontece o quê? O espírito começa a sentir um torpor e fica meio que inconsciente, porque está passando dessa vida aqui que nós temos agora, que estamos conscientes aqui, para o mundo espiritual. Então esse processo também causa uma perturbação, uma confusão. O que está acontecendo? E a perturbação é maior quanto mais ignorante, quanto menos conhecimento dessa vida espiritual nós tivermos. E mais tempo levaremos, o espírito leva nesse sofrimento, nesse processo. Só nesse passar da vida material para o mundo espiritual. Só nesse processo, que como fosse pular de um muro, de um lado para o outro, demora. A medida da ignorância, da incompreensão, demora. Por quê? O que está acontecendo? Eu me sinto vivo, eu estou vivo, eu não morri, eu sinto o meu corpo, eu vejo o meu corpo. Mas não sabe, não é o corpo físico que ele está vendo. Ele está vendo aquele corpo, aquela imagem daquele corpo que ele tinha antes, cujo perispírito ele está moldado. Então, se sente vivo. E nesse vivo, ele sofre a perturbação. Começa a ficar perturbado. Perturbado por quê? Ora, a confusão. O que está acontecendo? E cada vez mais, ele se vê indo para um outro ambiente, para uma outra situação, não aquela a qual ele vivia, aqui conosco, no mundo. Uma das coisas, não tem horário de dormir, hora de comer, não tem. Começa a fugir isso. Isso vai fugindo, vai se perdendo isso à medida que ele tem esse entendimento espiritual. Caso ele não tenha, vai sentir necessidade, vai sentir sede, vai sentir fome, vai continuar sentindo a dor do corpo aquele, orgânico, que já se foi, mas continua sentindo. Dói meu braço, dói minha perna, dói minha cabeça, mas não é a cabeça física. A cabeça física já não faz mais parte, já não existe mais a relação com aquela alma, mas continua a sentir, continua aquilo a repercutir nele ainda. E esse entendimento, essa compreensão é importantíssimo para nós sacarmos isso, tanto conosco quanto com as pessoas que conhecemos. Passar esse entendimento, essa compreensão, para que possa ter um toque, um despertar, e ver o que é importante na vida, qual o valor da vida, o que devemos fazer para poder compreender isso, e nessa passagem não ser uma passagem tão dolorosa. Primeiro é esclarecimento, é compreender isso. E a doutrina espírita, o espiritismo, ele faz a gente compreender. Mas faz compreender por quê? Porque a gente procura na razão, na lógica, nos fenômenos da natureza e também na compreensão, nos relatos que tem. No céu e inferno, ao estudarmos, iremos ver várias passagens, várias comunicações de espíritos em vários estágios e em várias situações do desencarne em que eles relatam as situações que ocorreram, como passaram, como sentiram. Em outras formas também de compreender isso através da vida de um ente querido, de um parente, para poder o que? Sabermos e sentirmos o que isso acontece, como acontece isso, como sucede isso, porque isso é uma realidade. Nós iremos desencarnar e irá existir esse processo de desencarne, que é o que? A ruptura e a perturbação. E como isso vai se dar? Depende de nós. Depende de nós hoje, agora. Depende de como estamos procedendo, como iremos proceder em nossa existência e nossa vida. E como podemos disso, dessas informações, tirar o melhor. Porque nós temos pessoas que gostamos muito nessa vida e que já partiram, já fez a passagem. E nós, o que fazemos? Muitas vezes nós endereçamos a elas prece. Uma prece, fazemos oração ou prece. E essa prece, ela chega. Pela nossa afinidade com aquela pessoa, pelo sentimento, chega essa pessoa. E se nesse passamento foi algo muito bruto, de dor, sofrimento, a nossa prece chega como um bálsamo, chega para energizar essa alma, esse espírito, essa pessoa afetiva que gostamos, essa pessoa que nós temos o afeto que gostamos, para auxiliar nesse momento, para que possa ter a força, o nosso apoio. Então a importância da prece, da nossa oração, como ela é direcionada e como ela chega, pela nossa intenção, pelo nosso sentimento, ela chega a quem nós queremos e ajuda, auxilia. E mais ainda irá ajudar a auxiliar quando em nossa prece nós também endereçarmos essas informações, esse conhecimento a essas pessoas, porque irá chegar, assim como a prece com essa energia chegará, também os nossos pensamentos mais elevados, mais compreendendo a vida e esses processos todos, irá chegar, estará ajudando, estará amenizando esse sofrimento, para que possa continuar a caminhada, para que possa
cada vez mais minimizar esse tempo de perturbação, de incompreensão, às vezes de transtorno. Por que aconteceu? Porque eu estava vivendo, eu tinha tudo na vida e de repente acabou, me vejo aqui, eu tinha tanto para viver. Então, essas são as questões, esses são os processos que todos nós passamos e sentimos. Ou vemos pessoas passarem ao nosso lado, passarem por isso. E nós temos que levar essa informação. Temos que explicar esses pontos, isso tudo que acontece. Porque nós sabemos, não é? Morreu, acabou. Ah, morreu, agora vai deixar de sofrer. Depende de como sentia aquele sofrimento, depende de como conduzia aquela dor em vida. Vai fazer a diferença. Como levava, como compreendia. Se sentia, mas transtornado, com raiva, essa dor poderá continuar, porque não irá se ligar. Oh, não sinto mais dor, não tenho mais o corpo, mas se mantinha aquela relação com a dor, mas aprimorando, sofrendo, mas ali se medicando, tomando remédio, sem perder um ano pela vida. É diferente daquele que estava com raiva, não sei o quê, quero morrer, acabar com isso tudo. Não acaba. E nós, quando nós tomamos decisões transtornadas, decisões abruptas, sem pensar, sem usar o bom senso, a razão, mais à frente nós nos deparamos com uma situação não tão boa. Porque a decisão foi em cima do calor daquele momento. Mas quando refletimos, analisamos e seguimos pontos e metas e detalhes, a nossa decisão, mais à frente, nós vimos que ela é muito mais acertada, muito mais certeira. E nós estamos aí, vivendo, entendendo, aprendendo, cada vez mais compreendendo a doutrina espírita e vendo que ela ajuda a ligar esse mundo material, esse que nós estamos vivendo agora, com esse mundo espiritual, que é uma realidade, não é uma fantasia, é uma realidade dentro da nossa vida e que faz maior diferença nós termos esse conhecimento. Quer dizer, à medida que temos esse conhecimento desse mundo espiritual, mais a gente vive melhor, uma qualidade de vida melhor, mais a gente consegue dominar as más inclinações, mais nós procuramos ter bons pensamentos, mesmo em situações ao nosso redor que estejam turvo, mas nós estamos procurando ter bons pensamentos, a desviar o olhar, a ver algo de útil naquela situação e crescer sobre aquela situação. Não ir naquele turbilhão de situações, de confusão, coisa, se emaranhar ali e não ter oxigênio para poder pensar, refletir e caminhar com segurança, com firmeza. E assim, cada vez mais, estaremos mais entendendo que a vida não é só encarnar, desencarnar, aprender, comer, jantar, sair, passear. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Mas que isso tudo faz parte. Mas a parte que nos cabe é entender que nós somos filhos de Deus. Um Deus justo, benevolente, e que ajuda todos nós, e que todos nós estamos ligados, e que tudo tem a ver com todos, e todos têm a ver com tudo. Todos nós estamos conectados. O que acontece lá na padaria pode refletir lá na casa do sujeito ou lá na empresa, porque tudo tem a ver com tudo. Se faz uma coisa direita, organizada, direitinho, o pão vai chegar na casa, as pessoas vão se alimentar e vão estar sadia. Mas se algo der errado lá, vai repercutir em tudo. E a pessoa vai comer um pão, vai se sentir mal, vai para o trabalho, e no trabalho se sentindo mal, vai ficar injuriado e vai brigar. Então, como isso vai desencadeando? Tudo tem a ver com todos. E todos têm a ver com tudo. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais entender e estudar a doutrina espírita. E também a oportunidade de ver no livro Céu e Inferno os vários casos, as várias passagens dos espíritos, relatando essa sua passagem, como adentraram no mundo espiritual novamente. Uma boa noite a todos. Muito bem, eu costumo lembrar também que, primeiramente, nós não precisamos ter medo da morte. Até porque o medo nunca tirou ninguém dela, não é? Nunca ninguém deixou de morrer, porque não posso nem ouvir falar. Outra coisa que eu não quero assustá-los, mas vocês nunca estiveram tão perto da morte como hoje. Ontem vocês estavam um dia mais longe. Há 10 dias passados vocês estavam 10 dias mais longe. Pois bem, todos vocês... Eu sei que vocês estão se vingando, falando, e você também, não é? Já pensaram isso, então eu só estou falando que vocês já pensaram. Todos vocês e eu também nunca estivemos tão perto da morte como hoje. Então não adianta dizer que, meu Deus, como é que eu não suportaria ver, sofrer, ficar em cima da cama. Não tenhamos medo disso. Nós existimos. Isso é um fato concreto e inegável.
nós existiremos sempre por uma lei da física, por uma lei o terceiro enunciado da lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo apenas se transforma. Então isso aí é matemático, nós continuaremos existindo. O que vai acontecer, nós vamos estar na situação, nós vamos enfrentar tranquilamente. E tem uma outra coisa que eu vou confortá-los. Se aqui não é nem tão ruim assim, do lado de lá não pode ser atormentador, não pode ser tenebroso. Aqui nós estamos num salão feito pelo homem. Vocês estão sentados em cadeiras feitas pelo homem. Estão todos confortáveis, tranquilos. Isso aqui está suficiente para nós estarmos aqui razoavelmente bem, não é? Pois bem, vocês imaginam que simplesmente o fato de morrermos do lado de lá vai ser um terror, uma balbúrdia, uma coisa desordenada? Não. Claro que quem fará o ambiente do outro lado seremos nós próprios. Nós próprios. Então qual é a regra? Nós procurarmos estar sempre bem conosco mesmo. Nós estarmos sempre no nosso. Nós temos que nos comandar. Como ele disse aqui, se desapegando do mundo. Quem se apega ao mundo morre e fica aqui. Fica querendo voltar e dominar as suas coisas do mundo. Então olha o Espiritismo ensinando que nós não somos do mundo, nós estamos de passagem. Então, conhecendo ou não conhecendo o Espiritismo, a regra é a seguinte: nós devemos ser tranquilos, honestos, equilibrados, fiéis, honrados, não termos ódio, rancor, mágoa. São coisas que batem na nossa porta toda hora, mas que a gente não deixa entrar. E quando algumas já estão lá dentro, o nosso trabalho é colocar isso para fora e resolver o problema. Não tem inimigo, não tem a quem perdoar. Está bem com todo mundo dentro das suas possibilidades. Medo de morrer por quê? Do outro lado, uma multidão de amigos, de parentes antigos, de entes queridos nos aguardam. Eles estão lá. Os que já não estão lá, às vezes já estão aqui com a gente mesmo. Então esse é o nosso vai e vem na cidadania universal. Nós somos cidadãos do universo. Nós não vamos acabar com... Hoje, nossa circunstância, nossa situação é essa. Estamos num corpo físico, biologicamente organizado. Por ter vida, vai perder a vida. Isso é o processo também da lei natural. Agora, nós vamos sair disso. Nós não somos o corpo. Nós estamos de passagem no corpo. Ao exemplo, a mão é de quem? Minha ou do corpo? Do corpo, não é? Quem manda nela sou eu. Como na de vocês, são vocês. Ela está aqui parada porque eu não determinei que ela faça nenhum gesto. Mas se eu quiser acenar, eu é que determino. Não é, Renato? Eu falei isso na terça-feira. Se eu quiser fazer um gesto de raiva ou de luta, sou eu que estou determinando, a mão é neutra. Se eu pegar uma arma e puxar o gatilho, sou eu que estou determinando. Então o corpo é o nosso instrumento. O corpo é o nosso veículo. Por tudo que nós passamos, ele nos oferece a oportunidade de nós exercitarmos esse autocontrole para não agredir, para não ofender, para não magoar e para fazer o contrário disso, perdoar, se pacificar e ser sempre o melhor possível. Conhecendo ou não conhecendo o Espiritismo, os homens de bem sempre se darão melhor do outro lado, tranquilamente. É uma questão natural. Agora, mesmo nós, outros diabos, não precisamos temer, porque se aqui é assim, o que nos aguarda, criado pela inteligência suprema, que é parte do universo, que é o universo, criação de Deus, não vai ser de tortura, não vai ser de amargura. O sofrimento vai estar sempre aqui dentro, nesse que comanda. Esse é que sofre, esse é que se agonia. Ou esse é que fica em paz, tranquilo e no comando, que é o que nós temos que exercitar, o comando. E com vocês, Ângela Maria.
Eu falei que isso era nome de locutor de rádio. Esse é nome de cantora. Né? Só que eu não vou cantar nem encantar. Mas aqui ninguém quase conhece a Ângela Maria, que eles são mais novos. Passar para vocês um pouquinho, né, do que nós podemos estudar sobre o Espiritismo. O Espiritismo é algo fantástico, maravilhoso que nós recebemos de Deus. É uma doutrina que realmente aquele que procura estudar com carinho, se aperfeiçoar, cada vez mais buscando nas entrelinhas os ensinamentos que os Espíritos deixaram, né? Através do Livro dos Espíritos e das outras obras básicas, nós vamos realmente vendo que essa vida é uma maravilha. Nós estamos numa escola fantástica que é a Terra, um dos planetas desses milhões, né, que existem aí fora, e nós estamos aqui mergulhados para nos aprimorarmos. E temos essa alavanca que é a doutrina espírita. Então, o que é o Espiritismo para nós? Nós somos espíritas por quê? Como que nós podemos definir o que é o Espiritismo? Então, nós vemos no Evangelho, logo no seu início, que o Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, ou seja, com cada um de nós. Então, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência, uma filosofia com consequências morais. Isso não é maravilhoso? Nós sabermos que temos essa maravilha nas nossas mãos. Agora, o que nós estamos fazendo com essa maravilha na nossa vida? Nós estamos nos preparando para o nosso passamento? Ou estamos nos preparando para vivermos eternamente? A doutrina espírita nos traz meios de entendimento e nós ficamos sabendo que somos espíritos eternos, indestrutíveis. Morre o corpo, mas o espírito sobrevive e vai habitar diversas moradas da casa do Pai. Estão aí circundando, né, esses nossos universos. Então, vamos ter essa certeza da importância da doutrina espírita na nossa vida. Agora, qual a valiosa contribuição relativamente aos inúmeros fatos tidos como milagres, né? Muitas pessoas ficam correndo atrás de milagres. E nós sabemos, com a doutrina espírita, que milagres não existem. Isso apenas nós estamos ainda ignorantes com relação às leis que regem, né, esse mundo maravilhoso. Então, o Espiritismo nos apresenta o mundo espiritual e uma série infindável de fenômenos produzidos pelos espíritos como fatos naturais, que se regulam por leis certas e estabelecidas por Deus. O perispírito, os fluidos, os espíritos e os médiuns, eis a chave com que abre novos e sérios horizontes para o estudo da ciência espírita. Através da mediunidade, muitos fenômenos são explicados. Esse intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados, a mediunidade está aí. É fato natural. Isso é tão natural como nós termos a certeza que vamos desencarnar, que vamos ter o nosso momento da passagem para o mundo espiritual. Então, realmente, é uma doutrina que vem nos trazer esse entendimento das leis de Deus. Estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Somos espíritos criados simples e ignorantes. Todos nós, até mesmo Jesus,
foi criado simples e ignorante. Ninguém tem privilégio. O espírito mais evoluído que aqui esteve entre nós, que deixou marcas, né, aqui na Terra, que foi Jesus, inclusive na questão 625 do Livro dos Espíritos, eles nos recomendam ver de Jesus, ver os seus ensinamentos, ver a sua vida, ver o que ele nos legou e viva como ele. Se ele é o espírito mais evoluído que aqui esteve, realmente ele fez a sua trajetória evolutiva, como nós também estamos fazendo a nossa. Então, o importante é que não percamos tempo. Não vamos ficar vivendo no mundo para o mundo. Nós estamos aqui para tirarmos proveito do que a Terra nos oferece. Observarmos tudo, analisarmos tudo. Em cada situação em que estivermos vivendo, tirar proveito daquilo ali. Olha só, um grupo estava levando uma grande carga, como teve agora esses dias, acho que ainda está indo por aí afora, por esse Brasil, uma carga muito valiosa, de uma cidade para outra. E essa carga tinha data para chegar do outro lado, na outra cidade. E por mais que os engenheiros, aquele aparato todo se preocupassem com aquela carga, eles estavam preocupados com uma determinada ponte. Porque nessa ponte tinha um arco e eles ali iam ter que fazer muitos cálculos para ver se aquilo ia conseguir passar com aquela carga para o outro lado. E depois de muitos dias de viagem, chegaram à ponte. E foi aquela corrida, engenheiros com as suas máquinas mais hábeis, mais possantes, fazendo cálculos e mais cálculos, porque era uma questão de milímetros. E aquela carga não iria passar naquela ponte. Se quebrassem um pouquinho, poderiam perder tempo e, além do mais, poderia haver um trágico acidente com aquela carga. E eles faziam cálculos. E lá embaixo, na beirada do rio, numa planíciezinha, estava lá um senhorzinho, cavando seu milharal, cuidando da sua lavoura. E ele observava aquele aparato todo, mediante aquela carga fantástica que tinha que atravessar para chegar do outro lado do rio. E ele pensou, ficou olhando, matutando, como se diz, né? Com as pessoas aí do interior. E ele pensava e resolveu ir lá. E foi lá, um monte de engenheiros e homens aparelhados e preparados. Ele fala assim: eu estou observando lá de baixo, moço, e vejo que é uma questão só de milímetros. Essa carga tem que passar ali por uma questão pequenininha. Mas nós não temos tempo para o senhor, não. Nós estamos aqui envolvidos com grandes cálculos. Moço, mas eu tenho uma contribuição a dar. E eles param e observam. Se vocês esvaziarem um tantinho assim do pneu desse caminhão, ele passa. Mas nós já pensamos nisso. Imediatamente eles agiram para esvaziar um tantinho de nada o pneu do caminhão e a carga foi salva graças àquele que estava ali observando toda aquela confusão que estava acontecendo em torno, né? Então, nós vimos aí a importância da reencarnação. Aquele homenzinho que estava lá cuidando do seu milharal, ele já adquiriu sabedoria. E a sabedoria nós não adquirimos cursando bancos escolares somente, não. É observando a natureza, observando a vida, observando nossos semelhantes, procurando realmente tirar proveito dessa nossa estadia terrena. Nós não estamos de férias no planeta Terra.
nós estamos numa escola e cada um de nós tem a capacidade de observar, analisar, buscar realmente o querer se modificar, o querer crescer em espiritualidade. Nós vemos que a doutrina espírita, voltando para cá, deixando a história, né, da carga, nós vemos que a doutrina espírita, que o Deus, né, na sua infinita bondade, sempre se preocupou com a humanidade. Primeiro vem Moisés com os 10 mandamentos. Nosso irmão Zé Manuel faz aqui rapidamente um desenho, né, dos 10 mandamentos, desembocando no Evangelho, que veio com Jesus, foi personificado em Jesus, e desemboca no Livro dos Espíritos e nas outras 4 obras básicas, né? Tem alguém a personificar o Espiritismo? Nós sabemos de alguém que tenha o nome? Não. Foi uma multidão de espíritos, foi um trabalho grandioso da espiritualidade para que nós hoje estivéssemos aqui estudando essa doutrina de renovação. Então, o Espiritismo não tem nenhuma individualidade a personificá-lo, porque é fruto dos ensinos de uma verdadeira multidão de espíritos em vários pontos do planeta. Eles se comunicaram e deixavam os seus recados, e Kardec, como era um grande missionário, um grande mestre, um poliglota de muita capacidade, ele foi assambarcando aquilo tudo, analisando, e deixou para nós essa maravilha que é a doutrina espírita. Então, realmente, os espíritos, né, da verdade, vieram em vários pontos e nos legaram essa maravilhosa doutrina que é a doutrina espírita. Aí vocês poderiam perguntar, mas o Espiritismo destrói a mensagem de Moisés e de Jesus? Não. O Espiritismo não destrói a doutrina cristã. O Espiritismo continua a obra de Jesus, desenvolvendo-a e completando-a, e explicando-a em termos claros e de modo acessível a todos nós. É uma doutrina realmente que, se nós observarmos, nós vamos ver da sua simplicidade. As pessoas às vezes querem complicar e complicar. Não. O Espiritismo está aí a nos mostrar da sua beleza, na sua essência. É tudo muito simples. Nós estamos numa escola, temos que procurar sermos aprovados nessa escola, e através de reencarnações e reencarnações, nós vamos realmente evoluindo, buscando tirar esse homem velho que habita em nós, para deixar ressurgir o homem que está realmente preocupado com a parte espiritual. Por isso que Kardec recomenda, quer dizer, os espíritos recomendam, né? Vede Jesus, porque através dos ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós vamos entender muito melhor Jesus do que lendo as suas parábolas, que eram feitas para uma época, e hoje nós precisamos diluí-la, né? Entendê-la de uma forma bem mais clara. Agora, quais os mais importantes fundamentos filosóficos e morais do Espiritismo? Nós temos, né, as bases da doutrina espírita. Deus. Todo cristão acredita em Deus. Nós também temos Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Temos a alma. As outras religiões também têm a alma. Umas vão ser mandadas para o céu, de acordo com a sua vida, ou para o inferno, né?
que vai queimar na fogo. Na doutrina espírita, a alma, o espírito, terá muitas e muitas oportunidades para crescer, para evoluir. Temos a reencarnação, esse mecanismo maravilhoso que Deus nos deu de irmos e virmos. Vamos para lá, viemos para cá, e através dessas indas e vindas, nós vamos ampliando os nossos relacionamentos espirituais, porque alguém que não me era simpático numa outra vida, nessa eu estou convivendo, e aí nós vamos, através dessa convivência, aparando as arestas e deixando para trás mágoas, rancores e tudo mais. Muito pelo contrário, vamos cada vez mais procurando tirar os erros de nós e deixarmos ressurgir esse espírito, né, que busca, que anseia o aprimoramento espiritual. Temos os mundos habitados, diversos. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. E temos aí muitos e muitos planetas. Todos eles, não temos provas, mas todos eles são habitados por espíritos. Porque Deus não faria, né, como um lavrador, arar uma grande terra para plantar um pé de milho, né? O que faz? Planta-se muitos pés. E da mesma forma, a morada da casa do Pai tem muitos e muitos planetas, e nesses planetas são as moradas dos espíritos que estão, como nós aqui na Terra, buscando o crescimento espiritual. E a comunicabilidade dos espíritos. A reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, né, que é encarnados com os desencarnados, somente a doutrina espírita, né, que aceita e que propaga. Então, temos aí na doutrina espírita uma mudança, né, através da reencarnação, através dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Esse meio maravilhoso que temos de que entrarmos em relação com os encarnados e os desencarnados, isso é algo assim tão natural, tão simples, né? Nós às vezes estamos sendo médiuns e não estamos nem nos apercebendo disso, porque esta relação realmente é tranquila. É tão natural que às vezes a gente nem, né, acha que não, mas é tranquila. Ninguém precisa se preocupar, né, com a mediunidade. A mediunidade é uma alavanca também de progresso para nós. É um meio que temos de evoluirmos. Então, a comunicabilidade dos espíritos está aí para nos auxiliar. Então, a mediunidade só nos ajuda. Então, temos no perispírito a chave para os fenômenos mediúnicos e ainda a doutrina cristã como base moral, por ser a mais perfeita entre nós humanos. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos esse mecanismo que nos auxilia, como ela foi, né, codificada através da mediunidade em vários pontos do planeta. Então, a mediunidade está aí para nos auxiliar, alavanca também de progresso para nós. Mas aí eu pergunto, do que a gente tem medo então? Por que nós temos medo? Por que de vez em quando em nós bate, né, aquela insegurança? Nós precisamos estar vigilantes com relação a isso. A única coisa que devemos temer é o medo. Não vamos deixar o medo jamais bater na nossa porta. Nós temos que ter prudência, temos que ter cautela, temos que ter cuidados. Medo não. Medo não pode existir para nós espíritas, porque nós acreditamos em Deus, temos certeza do seu amparo e da sua assistência para todos nós. Então, nós não
precisamos ter medo. Temos que ter cautela e prudência. Olha só, eu trouxe para vocês aqui uma história de um grande homem, Franklin Roosevelt. É uma história linda. Franklin Roosevelt, ele era um aristocrata de nascimento, ou seja, nasceu num senhor berço, né? Teve boa cultura, teve boa ajuda, teve como crescer em termos materiais. Ele era rico, mas os seus pais, apesar, né, de muito influentes, o criaram sabiamente para acreditar que os privilegiados, né, entre aspas aí, né, no mundo, eles vieram aqui com a responsabilidade de ajudar os menos afortunados. Então, ele foi criado com essa, né, com essa direção, para que ele cuidasse dos outros. E ele era um adolescente muito tímido, mas, de qualquer maneira, quando ele foi para a faculdade, né, ele se desabrochou e dali ele se desenvolveu nos esportes e nos jornais. Ele já havia se tornado um servidor público influente e ilustre, tendo servido como deputado estadual e ministro adjunto da Marinha, quando uma tragédia o atingiu e ele sofreu um severo ataque de poliomielite. Então, ele realmente ficou paraplégico, né? Não mexia com as mãos, não mexia com os pés. E ele tinha um temor horrível. Ele, quando pensava que, com aquela dificuldade toda, se ele ficasse preso num prédio em chamas, o que ia ser dele? Então, ele tinha, assim, horror de pensar nisso. Porque ele... Como ele poderia se locomover? Então, tendo sua vida já devastada, quem o culparia se ele passasse o resto dos seus dias chafurdando na autopiedade? Em vez disso, ele lutou para vencer sua deficiência e conquistar seus temores. 8 breves anos depois, ele tornou-se governador dos estados de Nova York. E apenas 11 anos após ter sido atacado pela moléstia e paralisado, após suportar inúmeros meses de fortes dores, após muita insistência para que se aposentasse, Franklin Roosevelt, homem de temor, homem de coragem, prestou juramento como 32º presidente dos Estados Unidos. Que garra, né? Que garra. Quando ele prestou o seu juramento para o cargo, né, mais elevado no país, os Estados Unidos estava mergulhado na Grande Depressão. Um em cada homem, quer dizer, 25% da população estava desempregada. Muitos não tinham dinheiro para comprar alimento para as famílias e muitos haviam perdido a sua casa. Parece até que nós estamos vendo esse filme aí, passando aí de novo, né? Como as pernas de Roosevelt, o país estava aleijado de medo. Quem melhor do que ele poderia simbolizar a paralisia que as pessoas sentiam? Por toda parte, homens sentiam as garras cruéis do terror. Foi com esse cenário de fundo que Franklin Roosevelt arrastou-se até o microfone e proferiu o discurso inaugural mais absorvente desse século. A única coisa que devemos temer é o medo. Que lição? Nós vemos aqui, né, com esse homem, um exemplo de vida. Quantos de nós nos amofinamos? Medo de tudo. Meu Deus, o que vai ser de mim? Será que eu vou ser mandado embora do meu emprego? Será que eu estou com uma doença muito grave? E nós vamos assim, de conjecturas em conjecturas, vivendo a nossa vidinha, perdendo tempo, nos
metendo no medo. Nós temos esta maravilha que é a doutrina espírita, essa alavanca, esse presente de Deus para cada um de nós. Então não vamos perder tempo, vamos realmente agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo de estarmos vivendo nesse corpo, seja ele como for, bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo, não importa. É uma oportunidade que estamos tendo. Então, cada um de nós tem que estar vigilante para realmente não nos amofinarmos no medo, perdendo tempo. Vamos nos lançar, crescer, evoluir. Este é o objetivo de cada um de nós nessa nossa atual existência terrena. Que Deus possa continuar a nos abençoar e que outras oportunidades possamos estar juntos para continuarmos estudando esta maravilha que é a doutrina espírita. Bem, deixa eu pegar uma carona rápido. Quando ela falou que não temos provas dos mundos lá fora e das civilizações, isso me incomoda quando fala assim, porque tem sim matemática, não tem contato que o mundo conheça, não é? Porque as pesquisas todas, que levam, às vezes, muitos anos para serem decifradas, estão muito avançadas. Existe uma pesquisa, um trabalho do Frank Drake, que é um cientista americano, que ele vasculha o universo através dos aparelhos mais modernos e sofisticados que existem, e tem inúmeros contatos para serem decifrados. Essa questão a gente pode depois, com certeza, se estudar com mais detalhes. E por que não? Por que não temos contato? Por que a gente não fala para lá, eles falam para cá? Por uma questão moral da civilização galáctica. Não podíamos estar juntos, senão nós estaríamos nos matando, nos escravizando. Se nós tivéssemos acesso a um outro planeta ali, nós íamos lá roubar tudo que eles têm, que interessa para a gente aqui. Ou então pegá-los e trazer para cá para eles trabalhar para a gente aqui por meio salário por mês, sem direito a férias, 13º, trabalhar 20 horas por dia. É ou não é? Assistiram o Avatar? Se não assistiram, assistam, que é uma peça, uma obra de arte. Eu já há 20 anos antes de Avatar, do James Cameron fazer o filme, eu já fazia palestras sobre isso. Eu dizia o seguinte: é impossível essa proximidade de contato físico, porque Deus sabe as feras que criou. E se estar perto, se destrói uns aos outros. Então nós temos uma equidistância de civilizações semelhantes à nossa que impede que nós tenhamos contatos físicos. Impede. Só vamos ter espiritualmente. E quanto mais evolui o espírito, menos necessidade tem de contato físico, porque aí nós não precisamos de corpos para nos contactar, não precisamos de naves, de aviões, nós nos contactamos em espírito, nós nos transportamos em espírito. Isso é a consequência da evolução. Mas Frank Drake, esse cientista americano, tem um trabalho em que ele prova, chama-se Equação de Vida Extraterrestre, onde ele prova matematicamente, por todos os estudos e as pesquisas científicas, com as eliminações das possibilidades de erro, mas de uma maneira exagerada, ele prova que só na galáxia que nós estamos, que o sistema solar está, que é aquela capa daquela Gênesis lá do canto, só na nossa Via Láctea, onde tem 400 bilhões de estrelas, mais ou menos, 400 ou 500 bilhões de estrelas, existem 110 mil civilizações inteligentes semelhantes à nossa. Coloquem lá no Google, lá Frank Drake, ou Equação de Vida Extraterrestre, e peguem mais informações a respeito, que vocês vão ver que matematicamente a ciência não tem a menor dúvida de que o universo é fervilhante de vida. Tem Christian de Duve também, um belga que ganhou o Prêmio Nobel de Biologia e Medicina em 1994, em que através do seu livro dos nucleotídeos e aminoácidos espalhados pelo universo são propícios e prontinhos para formar a vida onde quer que a matéria se organize. Ou seja, a matéria orgânica que no planeta Terra teve o seu momento de surgimento e que proporcionou o surgimento da vida.
Então, isso aí, cientificamente, matematicamente, não há dúvida. Só não temos esses contatos, porque senão nós faremos igualzinho no Avatar. Nós íamos para lá destruir os navios para arrancar aquele material que custa 20 bilhões de dólares o quilo. Já pensaram? 20 bilhões. Na Terra agora, recentemente, está sendo desenvolvido um projeto, não é nem de governo, são magnatas da Terra, desenvolvendo projetos para encontrar com asteroides, onde existe a possibilidade de ter muito material precioso, como ouro, diamante, etc. Então, já está sendo planejado um encontro com naves para esses asteroides, para se coletar materiais ultra valiosos para trazer para a Terra. Então, vocês imaginam se nós tivéssemos acesso, se o mundo tivesse acesso a um outro planeta de gentinho igual a nós? A gente ia bater neles até tomar tudo deles. Ou então eles tomavam da gente. Então, não tem. Tire o cavalo da chuva ou o pocotó do sereno, porque não tem essa aproximação. Ela é sempre planejada pela inteligência suprema para não dar confusão.